Boa noite, pessoal aí do Endocrino Papers. A gente está começando aí nossa live da semana, voltando às atividades, né? Já que semana passada a gente acabou não tendo alguns contratempos aqui pessoais. O doutor Eric está de férias e acabou que tive um probleminha aqui em casa, mas hoje a gente vai falar um pouquinho, voltando à nossa prática de live, né? Chamando aí todo mundo que no pós-prova, né? Tipo, o pessoal que já passou, pessoal que não conseguiu passar, que ainda está esperando correção de prova, pessoal que nem fez prova, que está aí na vibe da atualização. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre neuroendócrino, tá? Puxando um pouquinho para fora aí da nossa rotina, né? Então aí boa noite para todo mundo que está chegando, o pessoal está chegando aqui, Isabel, Elo Martins, Rosália, o pessoal está chegando aí direitinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema de neuroendócrino muito importante, que às vezes o pessoal negligencia um pouquinho, que é a história dos adenomas hipofisários, né? Então hoje a gente vai dar uma geral aí sobre neuroendócrino. Espero que o pessoal aproveite bastante, que a gente possa depois conversar um pouquinho mais sobre o tema. Qualquer dúvida vocês mandam, como sempre a gente faz. A gente vai voltar a esse tema algumas vezes em outras lives específicas sobre cada parte do eixo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também nos nossos casos aí ao longo das próximas semanas. Aí, doutor Diego, Ticiara, nossa coleguinha. Ontem foi aniversário do doutor Eric, o mais homenageado aí. Mês de junho tem muito aniversariante. Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre adenomas hipofisários. Vamos dar uma geral sobre doenças hipofisárias, nódulos hipofisários, adenomas hipofisários. E depois a gente vai separando aí eixo por eixo para a gente fazer ao longo das próximas semanas e tirando algumas conclusões sobre isso. Então, sobre neuroendócrino particularmente, esse ano a gente vai ter pela primeira vez, a gente tem um grande evento nacional que é o Simpósio de Neuroendócrino, o CINE, né, já tem várias edições, organizado pela SBEM. E esse ano a gente vai ter pela primeira vez um congresso de neuroendócrino, tá? Esse ano vai ser lá em Foz do Iguaçu, final do ano, finalzinho de novembro. E aí a gente vai estar por lá, trazendo para vocês as novidades, trazendo a cobertura, como sempre a gente faz já aqui no site. E trazendo aí alguns tópicos, alguns pontos quentes, porque é um tema aí que o pessoal às vezes negligencia, mas que um especialista, né, acaba pegando bem. A gente faz o ambulatório de neuroendócrino, a gente tem o prazer de compartilhar com o Dr. Lúcio Vilar, que é uma grande referência aí na neuroendocrinologia nacional, foi meu preceptor na residência, a gente trabalha junto no ambulatório lá do Hospital das Clínicas, eu, Dr. Lúcio, doutora Patrícia, doutora Carol, os residentes estão todo mundo aí junto, e eu acho que a gente tem um volume grande e a gente tem uma certa possibilidade de falar para vocês sobre o tema. Para quem ainda não tem um livrinho da SBEM de neuroendócrino, tá bem legal, bem interessante. Tive a oportunidade de participar em alguns capítulos na parte de diagnóstico de acromegalia. Trabalhei bastante com acromegalia. Doutora Aline, minha esposa, fez mestrado na área de acromegalia. Então, assim, bem interessante para quem quiser aí, uma leitura bem legal. Então, pessoal, vamos falar sobre adenoma hipofisário. Qual é a importância do tema, né? O que a gente vai falar sobre adenoma hipofisário? A gente precisa saber que o achado de um adenoma hipofisário em exame de imagem, estudos com exame de imagem, chega a 10%, às vezes até mais do que isso, da população geral. Então, se você fizer exames de imagem aleatórios, de encéfalo, de ressonância, você vai chegar a 10%, às vezes 20% de incidência, de prevalência, perdão, de adenoma, de lesões hipofisárias, de tumores hipofisários. A gente reserva essa terminologia para a condição do incidentaloma hipofisário, que é quando você faz o exame por outra razão e encontra a lesão. A causa mais frequente associada a esse achado é a cefaleia, né, dor de cabeça. O paciente está com dor de cabeça persistente, vai fazer um exame e encontra lá uma lesão na hipófise. E também tem a questão do adenoma em si, né, de você ter uma massa celular já sintomática, e de novo, o principal sintoma associado aos adenomas hipofisários é a cefaleia, tá? É a dor de cabeça. Então aí é um sintoma mais frequente. Geralmente, para você chamar de adenoma hipofisário, você ter ido fazer o exame para achar a lesão, você tem geralmente um tumor de um tamanho um pouco maior,
que vai ter sintoma compressivo, vai ter efeito de massa, e isso é que vai gerar a sintomatologia. Então, quando a gente fala de adenoma hipofisário não incidentaloma, é detectado porque você foi fazer um exame específico para aquilo, a gente geralmente está falando de macroadenomas hipofisários, né, de tumores acima de 1 centímetro, às vezes mais do que isso. Quando a gente está falando de achado de exame de imagem incidental, aí a maioria dos casos realmente é micro, e a maioria desses que não precisa de investigação vai ser tumores um pouco menores. Então aí a gente já tem essa questão da prevalência, que é muito frequente em exame de imagem você achar uma lesão hipofisária, e a gente pode ter esse corte que vai relacionar o tamanho e a sintomatologia, a causa aí da lesão hipofisária, né? No campo dos incidentalomas hipofisários, ou seja, no campo de fiz um exame de imagem, apareceu uma coisa lá na hipófise, fiz uma tomografia, fiz uma ressonância e apareceu, a maioria desses nódulos, desses adenomas, vai ser microadenomas até 0,6 centímetros, né, até 6 milímetros. Esse é um tamanho onde geralmente a gente nem faz grandes investigações a mais, porque é um paciente que vinha ali assintomático, sem nenhuma queixa, e que fez um exame de imagem e apareceu um nódulozinho, e esse nódulo muito pequeno, até 6 milímetros, a gente não teria ali grandes preocupações em relação à investigação. Um outro ponto é aquele paciente que tem sintoma e que você vai atrás para checar, pensando em hipófise, e aí geralmente quando você faz um exame de hipófise para rastrear adenoma, aí você fala que é mais frequente os macroadenomas, porque geralmente para dar sintoma tem que ser um tumor acima de 1 centímetro. E aí a gente tem uma primeira definição em relação ao tamanho, acima de 1 centímetro. A partir de 1 centímetro a gente chama de macroadenoma hipofisário, e abaixo de 1 centímetro a gente chama de microadenoma hipofisário. Em relação à sintomatologia, a cefaleia é o sintoma mais frequentemente associado. Quando a gente fala desses tumores hipofisários que foram ser rastreados como tumores hipofisários, né, a gente pode ter cefaleia também na condição de apoplexia, porque, como a gente falou, geralmente são tumores muito grandes, e esse tumor cresce muito, e aí quando ele chega num determinado tamanho, ele pode ter uma destruição celular, uma perda celular, e fazer o que a gente chama de apoplexia hipofisária, e ter um quadro súbito de cefaleia, um quadro súbito de alteração visual, e isso leva a gente a pensar em apoplexia hipofisária. Às vezes é uma urgência neurocirúrgica, o paciente tem que fazer uma ressonância de urgência, porque se tivesse achado, pode ser necessário fazer ou um tratamento com corticoide ou fazer uma cirurgia, uma abordagem mais rápida, para evitar que você tenha uma perda definitiva ali de função, de visão ou de alguma outra coisa, ou às vezes uma fístula olicórica que pode gerar uma infecção, uma meningite, tá? Então, se o paciente vinha sintomático, chama atenção os macroadenomas. Se o paciente vinha completamente assintomático, fez um exame ao acaso, aí geralmente são micro, menores até do que 6 milímetros. Outros sintomas que podem chamar atenção no diagnóstico são os sintomas relacionados ao eixo gonadotrófico, né? A história de você ter redução de libido, amenorreia, impotência sexual no caso dos homens, sinais de deficiência de testosterona, ou irregularidade menstrual e infertilidade no caso das mulheres, porque tanto os prolactinomas têm esses sintomas, e os prolactinomas são os tumores hipofisários mais frequentes, quanto os adenomas não funcionantes podem ter esse sintoma pela questão do tamanho, né? Por questão de compressão de haste e acabar tendo uma certa hiperprolactinemia. Então, depois da cefaleia, os sintomas mais frequentes são aqueles associados ao eixo gonadotrófico. Um terceiro sintoma que chama atenção é a história da alteração visual. Para quem já viu um exame de hipófise, o nervo óptico passa ali em cima da célula tússica, né, da região onde fica a hipófise, e quando você tem um tumor que cresce no sentido craniano, ele vai ter uma possibilidade de ter uma compressão do quiasma óptico, e aí você vai ter uma perda visual que caracteristicamente é uma perda dos campos temporais, dos campos periféricos, tá? Porque as fibras do campo nasal cruzam na parte central e o tumor sobe pela parte central, então você tem uma perda dos campos periféricos, dos campos temporais, tá?
Então a gente vai ter de sintoma para chamar a atenção, cefaleia persistente, e aí precisa fazer um exame para dar uma checada, alterações do eixo gonadal, né, seja infertilidade, seja menorreia, seja oligomenorreia, seja alterações relacionadas à questão fertilidade e menstruação, e também alterações de campo visual. Então esses aí são os campos em relação à sintomatologia que vai chamar mais atenção, tá? Quando a gente tem algum desses sintomas e que a gente vai pensar em fazer avaliação, o segundo ponto que a gente tem que ter em mente é a avaliação de imagem, tá? A avaliação de imagem, o exame mais frequentemente usado para avaliar a hipófise é a ressonância nuclear magnética, né? Então, como é que eu faço para pedir um exame de hipófise? Eu vou pedir uma ressonância magnética de célula túrcica com contraste. Se eu já sei que eu quero avaliar isso, eu vou pedir dessa forma o exame. Boa parte dessas lesões vão ser detectadas em outros exames. O exame mais comum do encéfalo é a tomografia de crânio, né, que você vai fazer por um trauma, vai fazer para avaliar alguma outra situação e acaba vendo alguma lesãozinha. E aí, mas se você já tem essa imagem, essa primeira imagem, o exame que vai lhe dar mais detalhamento da hipófise é a ressonância de célula túrcica. E a gente pede dessa maneira, ressonância magnética de célula túrcica com contraste. O que é que eu vou avaliar na ressonância? Eu vou avaliar a lesão, a topografia dessa lesão, a célula túrcica do lado da hipófise, você vai ter passando o seio carotídeo, as carótidas, e você vai ver se essa lesão ultrapassa esse limite das carótidas e invade o seio carotídeo. Isso tem importância em relação à conduta cirúrgica, se você vai conseguir operar ou não esse nódulo, e se você vai conseguir tirar tudo ou não, tá? E isso gera uma classificação chamada KNOSP, tá? Então, o KNOSP é uma classificação em relação à posição do adenoma pelo seio carotídeo. Se ele chega e toca, ele vai ter uma classificação. Se ele ultrapassa a linha média, ele vai ter outra classificação. Se ele ultrapassa a linha exterior da carótida, vai ter outra classificação. Se ele envolve completamente a carótida, ele vai ter outra classificação, é o KNOSP 4. Quanto mais invasivo for esse tumor, pior o prognóstico em relação à condição cirúrgica desse paciente, tá? Então, o exame por imagem principal, a ressonância magnética. A gente tem que ter atenção em relação à ressonância, às incidências que a gente vai estudar. Então, a ressonância magnética, ela tem uma incidência chamada coronal, que é essa incidência que corta mais ou menos como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Você, como se estivesse vendo de frente. É a incidência mais clássica de avaliar a hipófise, né? E tem a incidência sagital, são as duas que geralmente a gente usa com mais frequência. A sagital você vai conseguir ver lateralmente, né, essa hipófise, vai ver a questão do nervo óptico passando em cima, vai ver a haste hipofisária entrando dentro da célula, tá? Então, a sagital também é interessante para você ver esse nível de invasão, certo? A gente tem as técnicas, né, as fases que a gente chama da ressonância. A gente tem o T1, onde o T1 a gente vai ver geralmente essa lesão um pouco hipocaptante em relação ao contraste. A glândula normal, ela capta o contraste mais precocemente do que o adenoma, então você consegue ver o adenoma um pouquinho mais escuro, vamos dizer assim, do que o resto da glândula, tá? Lesões em T1, lesões císticas, lesões líquidas, elas vão ser bastante hipocaptantes, vão ser mais escuras, quase pretas, né? E lesões de sangramento, lesões com grande conteúdo proteico, podem aparecer hipercaptantes em T1. Então, o T1 vai ajudar você a ver uma diferenciação entre uma lesão, uma área cística, uma área aquosa, que seja hiperproteica, né? Um líquido hiperproteico, por exemplo, um sangramento, ou uma área cística que fosse mais antiga, já de um tecido mal formado, né? O tecido perdeu ali sua capacidade. Então o T1 consegue ver isso. O T2, ele vai ser muito útil para você ver a parte de líquido. O líquido vai ficar muito branco
E você consegue ver isso pelos ventrículos. Os ventrículos que a gente vê acima da hipófise são locais onde acumula o líquor, né? Tem a aracnoide produz o líquor vai estar lá paradinho. Então em T2 o líquor vai ficar branco, vai ficar mais claro. E aí você vai ver lesões líquidas, lesões císticas vão ficar hipercapitantes, vão ficar mais brancas. Lesões de sangramento vão ficar, ao contrário, hipocapitantes. Então, de novo, você casando as duas imagens T1 e T2, você vai conseguir ver se aquela lesão é sólida, se aquela lesão é líquida, se a lesão líquida é de sangramento ou se a lesão líquida é de área cística mais antiga, já está desmanchando, vamos dizer assim, o seu adenoma. Então, a ressonância pode te dar todas essas informações. É importante a gente saber que, às vezes, o laudo do colega radiologista não vem com tanta informação. Lembrar que o radiologista, os oncologistas, a gente tem alguns radiologistas que fazem mais neuro, tem nos grandes centros, a gente tem essa vantagem de chegar e dizer, vamos fazer tua ressonância com fulano, fazer tua ressonância com Beltrano, que é uma pessoa que faz mais neuro. Mas, às vezes, ali na periferia, num centro não tão grande, a gente vai fazer um radiologista que está ali, ele, às vezes, não tem tanto traquejo com exame de neuro. Então, assim, ele pode ter ali alguma dificuldade, é importante que você saiba ver direitinho essas interpretações, já que você está vendo, assim, sua vida é olhar hipófise, né, assim, sua parte dentro do papel aí do exame. Então, a avaliação por imagem, principal ressonância, checar as incidências, checar as fases para ver direitinho definição em relação à lesão, em relação à relação da hipófise, ter alguma previsão da possibilidade cirúrgica ou não, por essa classificação do KNOSP, e de ter alguma alteração visual ou não, e classificar em micro ou macroadenoma pelo exame de imagem. Então, ressonância é o exame de escolha. Depois dessa avaliação de imagem, aí a gente vai dividir a avaliação laboratorial em dois grandes grupos, né? Se a gente tiver um microadenoma, que é um tumor abaixo de 1 centímetro, a gente precisa avaliar hiperfunção. A gente precisa avaliar se esse adenoma é funcionante. Por quê? Porque o microadenoma, como ele é abaixo de 1 centímetro, ele não vai ter sintoma compressivo, ele não tem tamanho para chegar lá e, assim, comprimir o quiasma óptico, ter perda visual por causa de um microadenoma. Então, o microadenoma não vai gerar perda visual, o microadenoma dificilmente vai gerar cefaleia importante que precise de uma intervenção, a não ser que ele esteja em uma posição muito específica ali, que tenha alguma irritação meninge, alguma coisa. Mas, em geral, se o micro for ter algum problema para o paciente, vai ser por secreção hormonal, tá? E aí, falando de secreção hormonal, o mais comum, como a gente já falou, é o prolactinoma. Então, a prolactina é um exame que tem que ser pedido nesse cenário, né? E aí a gente vai ter aquela relação onde um tumor produtor de prolactina geralmente vai ter um valor de prolactina acima de 150, às vezes 200. Se você encontrar aquela prolactina muito baixinha, entre 30 e 100, mesmo com a presença de um microadenoma, a gente deve pensar em outras causas, em medicamento, em outras situações, e não que aquele microadenoma é produtor da prolactina. Então, o valor da prolactina tem essa relação bem importante. O segundo eixo que a gente precisa avaliar em relação à hiperfunção, o eixo corticotrópico, né, a questão do hipercortisolismo, não é um consenso geral de que você precisa avaliar hipercortisolismo em todo o adenoma. Tem algumas escolas que dizem que só se tivesse algum sintoma, ou síndrome metabólica, ou obesidade, ou diabetes, ou alguma queixa que pudesse ser atribuída ao hipercortisolismo, mas diante do custo, né, de um cortisol que é muito baixo, assim, deve ser feito o exame rotineiramente. Para avaliar a hiperfunção, a gente pode usar os exames livres, né, que você vai falando central, o exame de escolha seria um cortisol salivar noturno, tá? Porque existe essa secreção fásica, né? Então pela manhã geralmente são os níveis de cortisol mais elevados,
À noite, os níveis de cortisol são mais baixos, então você faria a dosagem de cortisol sérico à meia-noite, às 11 e pouca da noite. E se tiver elevado, indica hiperfunção, tá? Então, o exame de triagem para um incidentaloma hipofisário seria o cortisol salivar, é diferente de quando é um incidentaloma adrenal, né, que aí a gente pede o cortisol pós-dexa, tá? Mas para incidentaloma hipofisário, a gente vai pedir o cortisol salivar. Se tiver algum sinal de hipercortisolismo, a gente vai checar o ACTH para ver se você tem hipercortisolismo ACTH dependente. Mas aí a gente vai falar quando a gente for falar de Cushing, tá? Só explicando para vocês como é que a gente faria ali uma introduçãozinha na questão do eixo corticotrópico. Em relação ao eixo gonadotrópico, em geral a gente não tem assim, pode até ter o tumor secretor, a maioria dos não funcionantes chamados, na verdade eles secretam corticotróficos, né? Secretam LH, FSH, mas a gente geralmente não tem uma hiperfunção gonadal por secreção hipofisária. Isso não é admitido assim rotineiramente. Então a gente não precisa avaliar para a hiperfunção do eixo gonadal. Para acromegalia, né, para pensar no eixo do GH, né, eixo somatotrópico, a gente pode dosar só o GF1 basal, não precisa dosar o GH, já que o GH vai ter que precisar de teste de supressão ou de estímulo. Pode dosar só o GF1, se o GF1 vier normal, você não tem queixa, não tem clínica, então não precisaria se estender mais além disso, tá? Lembrar que na acromegalia a maioria das lesões são macroadenomas. Raramente você vai ter acromegalia com micro. Existe, mas não é tão frequente assim. E quando existe, você vai ter muita característica clínica associada, embora a maioria dos acromegálicos eles não vão à consulta pelas alterações fenotípicas, né? Vão por outras razões, vão por diabetes, vão por outras situações e não pela questão da facies característica do acromegálico, tá? Então, quando a gente se depara com microadenoma, um tumor abaixo de 1 centímetro, a gente vai avaliar essas questões das hiperfunções, principalmente prolactina, principalmente o corticotrófico, o tireotrófico também pode avaliar, mas é muito raro o tireotropinoma, né, que é o tumor secretor de TSH, e geralmente quando tem também é um macro, mas assim, vale a pena checar. Geralmente o paciente é sintomático, geralmente tem bócio, geralmente tem sinais de hipertiroidismo, tá? Então também não é muito frequente em relação a isso. Então microadenoma, principalmente quando ele for muito pequenininho, abaixo de 0,5, às vezes a gente nem precisa fazer essa avaliação toda de laboratório, tá bom? Quando for um macroadenoma, quando for um tumor acima de 1 centímetro, aí a gente começa a confundir um pouco mais a coisa. O macroadenoma, a gente precisa avaliar as hiperfunções, como a gente já colocou anteriormente, e a gente precisa também avaliar as hipofunções, a gente precisa avaliar as deficiências hormonais, porque o macroadenoma ele pode gerar uma hipofunção hipofisária por compressão do tecido normal ou por compressão da haste hipofisária, já que quem controla o funcionamento da hipófise é o hipotálamo, né? Então a gente tem o famoso sistema hipotálamo hipofisário, e se você tiver alguma lesão ali no meio do caminho, na haste, você pode ter hipofunção da hipófise, tá? Então a gente precisa avaliar as deficiências, tá? No contexto aí decorebinha para o pessoal aí da prova, né? No contexto das hipofunções, do hipopituitarismo, a sequência de hormônios é a mesma de quando a gente fala do hipopituitarismo congênito e tal. Então vai seguir o Goldford adenoma, né? Para quem é do curso aí, o mais frequente é a deficiência de GH, embora às vezes a gente, assim, rotineiramente não teste, porque a gente só vai repor GH depois que a gente já investigou todos os outros eixos e está tudo muito reguladinho e o paciente ainda tem sintoma, né? Ainda tem astenia, ainda tem fraqueza. Aí teria indicação de repor GH. Mas a deficiência mais frequente nos macroadenomas é de GH, tá? Teria essa mesma situação. E aí o GH, a gente lembra que para avaliar a deficiência complica um pouco mais, porque você tem que fazer teste de estímulo, tem que fazer clonidina, tem que fazer ITT, tem que fazer algum teste para avaliar se esse GH está baixo, tá? E aí a gente futuramente fará uma live especificamente sobre o eixo gonadotrófico.
Passou o eixo gonadotrófico, a gente vai falar sobre o eixo, o eixo somatotrópico, né? Passou do GH, a gente vai para o LH-FSH. Esse é bem frequente, a gente tem hipogonadismo, seja por deficiência de LH-FSH causada pelo próprio tumor, seja por hiperprolactinemia, que pode ser, pelo macroadenoma, ser um macroprolactinoma. E aí o macroprolactinoma geralmente tem níveis de prolactina muito altos, acima de 250, acima de 300. Então, se você encontrar um macroadenoma e uma prolactina de 100, 90, aí você vai pensar em pseudoprolactinoma, que é um tumor que está comprimindo a haste e que por isso que a prolactina está alta, né? Já que o controle do hipotálamo é inibitório, só para a prolactina, para todos os outros é estimulatório. Então, a lesão da haste vai ter prolactina alta e o resto é tudo baixo, tá? Então, prolactina, a gente precisa avaliar e ter essa relação. Se a prolactina estiver muito alta, aí é o adenoma que está produzindo. Se a prolactina estiver pouco elevada, aí geralmente é compressão, é o pseudo. Isso muda em relação ao tratamento, que aí vocês já devem saber, mas se não sabem, quando é prolactinoma mesmo, a gente trata com cabergolina, com medicamento. Quando é pseudoprolactinoma, a gente trata com cirurgia, né? Desde que tenha sintoma, tenha justificativa para operar. Depois da prolactina, em relação à hipofunção, a gente vai ver o eixo corticotrófico, e aí a gente pede só o cortisol basal. Então você precisa pedir um cortisol salivar à meia-noite para ver hiperfunção, e é precisar pedir um cortisol basal para ver hipofunção. E a gente diz que um cortisol basal abaixo de 3 é um cortisol baixo, e aí não tem dúvida, tá? Um cortisol basal acima de 18 ou acima de 15, dependendo do autor, seria um cortisol alto o suficiente para você afastar a deficiência. E tem essa grande zona cinzenta, né, que é quando o seu cortisol vem entre 3 e 18, ou entre 3 e 15, que aí, diante do achado de um adenoma hipofisário, da possibilidade de ter deficiência, o paciente é clínica, aí você tem que fazer um teste de estímulo, seja com cortrosina, seja com ITT, às vezes você faz o que a gente chama de um megateste, né, usa um estímulo para vários hormônios, e ver como é que isso aí se comporta, se consegue subir, estimular com esse teste de estímulo, tá bom? E aí o ponto de corte seria o mesmo, acima de 15, acima de 18, você afastaria a deficiência do eixo gonadotrófico. Do eixo corticotrófico, eu já estou falando todos os eixos trocados aqui, então, dos eixos dos corticoides, tá bom? Em relação à tireoide, de novo, é bastante simples, a gente vai dosar um TSH, um T4 livre, e aí se você encontrar um T4 livre baixo, o hormônio periférico baixo, se o TSH não tiver alto, é central, tá? Porque a gente sabe que tem uma relação, o TSH altera muito mais e antes do que o T4, tá? Então, T4 baixo com TSH normal é hipotireoidismo central, tá? Não necessariamente precisa vir com TSH baixo, certo? Para quem vai fazer prova de novo, alguns autores falam sobre a história do ácido ciálico, que é uma molécula que se liga com esse TSH e faz o TSH ficar com peso molecular aumentado, e não é um TSH assim, biologicamente ativo. Às vezes você vê um TSH normal, mas isso continua dizendo que é uma deficiência central, tá? Então, para microadenomas, a gente investiga as hiperfunções, e para os macroadenomas, a gente investiga as hipofunções e hiperfunções, tá? Lembrar ainda que no caso dos macroadenomas, a gente tem que investigar a parte visual, tá? Já falou do quiasma, muitas vezes o paciente tem uma perda visual muito discreta e que ele não tem a queixa, não vai chegar para você dizer, não estou enxergando, não estou com visão tunelizada ou nada disso, não. Então tem que mandar o paciente fazer uma campimetria, e a campimetria vai mostrar se tem ou não uma perda visual. E a característica da perda visual de um tumor hipofisário é a perda dos campos temporais, como a gente já falou. Perde primeiro o temporal superior, depois o temporal inferior. Então, a hemianopsia bitemporal ou a
quadrantopsia, né? Quadrantopsia temporal superior, né? Você perder o quadrante superior dos campos temporais, tá? Vai de cima para baixo porque a fibra é comprimida de baixo para cima, né? Então a fibra, o campo visual é o inverso da fibra, né? Só lembrando aí a parte de neurologia para vocês. Então o paciente com macroadenoma tem que avaliar a questão de função, hipo-hiperfunção e a questão visual. Por fim, tratamento, né? Como é que a gente vai tratar esses pacientes com adenomas hipofisários? O tratamento, para a maioria dos casos, onde você vai ter um adenoma que foi diagnosticado com um incidentaloma ou com um adenoma não funcionante, se for tratar, a gente vai parar no ponto de dizer, precisa ou não precisa de cirurgia, tá? O principal ponto de tratamento seria cirúrgico. A principal via seria a via transesfenoidal, abordagem intranasal, onde geralmente vai ter a equipe chama cirurgia de base de crânio, né? Geralmente vai entrar o neurocirurgião com o otorrino faz o acesso, o neurocirurgião opera junto à parte da hipófise em si. A gente, graças a Deus, aqui em Recife tem excelentes profissionais, lá no Hospital das Clínicas a gente tem excelentes equipes que têm feito um resultado maravilhoso com nossos pacientes. É sempre importante a gente ter esse neurocirurgião que é referência para hipófise, porque o mais importante em relação à cirurgia hipofisária é realmente a quantidade de cirurgia, a prática do cirurgião em relação a essa abordagem, tá? E acho que essa equipe combinada do otorrino neurocirurgião é o casamento ali mais interessante para esse tipo de abordagem, tá? A gente sempre, ou quase sempre, vai preferir essa via transesfenoidal. A via transfrontal é reservada para casos muito particulares, onde você tiver algum tumor com extensão superior muito grande, que geralmente não é o tumor hipofisário, pode ser outro tipo de tumor, um craniofaringioma muito grande, ou algum tumor de região hipotalâmica que realmente está descendo, né? Aí você pode até ter essa abordagem. Mas para o tumor hipofisário, em geral, a abordagem é transesfenoidal, tá? Pelo narizinho aqui. A abordagem cirúrgica ela vai ser reservada para tumores funcionantes, em geral, né? Então, assim, geralmente a maioria dos tumores funcionantes vai ser abordado por via cirúrgica, exceto o prolactinoma, porque o prolactinoma responde ao agonista dopaminérgico, né? A gente trata com medicação, a clássica cabergolina, né? É a droga que a gente tem de escolha para tratar os prolactinomas. Os outros tumores a gente vai abordar cirurgicamente. Também o tirotropinoma, tem alguns casos onde se não tiver sintoma compressivo, você pode usar o agonista de somatostatina, né, seja octreotide, lanreotide, que ele pode levar a uma normalização hormonal em mais de 50% dos casos. Então, o tirotropinoma, se não tem sintoma compressivo, controlou o hormônio, beleza, não preciso me preocupar com a neurocirurgia, né, mais fácil. Embora a boa parte dos estados não libera o análogo de somatostatina para tratar tirotropinoma, então tem a questão do custo, que o análogo de somatostatina é muito caro, né? Então é difícil a gente conseguir sustentar esse tratamento sem o apoio aí do SUS, que geralmente não libera a medicação para esses casos, tá? Então a abordagem é cirúrgica. Se você tiver hiperfunção, se você tiver um tumor produtor de hormônio, ou se você tiver sintoma compressivo, principalmente o mais frequente, sintomas visuais, né? Na presença de sintoma visual, aí também teria indicação cirúrgica, exceto, obviamente, no prolactinoma, como a gente já comentou, tá? Fora o prolactinoma, se tiver sintoma visual, a gente vai fazer cirurgia. Os outros tumores, mesmo o prolactinoma com sintoma visual, ele vai ser tratado inicialmente com cabergolina. A maioria dos casos já responde nesse sentido, certo? Então, o tratamento em geral é cirúrgico, exceto o prolactinoma, e aí a cirurgia, a preferência por via transesfenoidal. E após a cirurgia, a gente precisa reavaliar, porque uma parte considerável desses pacientes pode cursar com hipopituitarismo, né? Cursar com deficiência dos hormônios, porque você fez a retirada da hipófise, né? Então, no pós-operatório é importante a imunistoquímica,
validar ali alguma ideia em relação à funcionalidade do tumor, a expressão de alguns receptores, de repente ficou algum resíduo e você vai poder tratar com remédio, com medicamento, né? Então, se tiver receptor de somatostatina, você vai usar octreotida, lareotida. Se tiver receptor de dopamina, você pode usar cabergolina e por aí vai. Então, pode ajudar nesse direcionamento de uma proposta terapêutica, embora essa relação não seja tão precisa, tá? Então, pronto, pessoal, acho que aí a gente encerra nosso papo de hoje. A gente falou sobre adenomas hipofisários, uma visão geral, definição em relação à epidemiologia. É um tumor muito frequente, aí acomete quase mais de 10% da população. Se sair fazendo ressonância todo mundo, vai aparecer muito adenoma hipofisário. Sintomatologia dos macros, cefaleia mais frequente, alterações do eixo gonadal, bastante frequente também. Como a gente vai fazer a investigação com a ressonância, quais são os aspectos que a gente tem que olhar na ressonância, como a gente vai avaliar os micro, que aí a gente vai avaliar principalmente hiperfunção, os macro, que a gente vai falar tanto para hiper como para hipofunção. E a conduta é cirúrgica, na maioria dos casos, por via transesfenoidal. No pós-cirúrgico, a gente pode ter o hipopituitarismo, e aí precisa estar atento para fazer a reposição dos hormônios de acordo com as deficiências que aparecerem. Ok? Então aí é o que a gente tinha para falar hoje. Se vocês têm alguma dúvida, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos para tirar alguma dúvida. Se ninguém tiver dúvida, esse vídeo vai ficar aí, acho que pelo menos o de hoje para amanhã no feed. Então quem quiser pode assistir de novo, já que a gente falou muita coisa, né? Então sempre vale a pena aí fazer as anotaçõezinhas para vocês ficarem ligados. E aí a gente vai se organizar para assim, destrinchar esses eixos aí para fazer nosso cursinho de neuroendócrino também, aí falar sobre cada eixo separadamente, falar daqui a pouco sobre prolactinoma separadamente, sobre Cushing, sobre tirotropinoma, cada um desses tumores separados, tá bom? Para vocês aí que tem feriadão, né? Bom feriadão para vocês. A gente aqui no Nordeste não tem feriadão porque o feriado é trocado pelo São João, né? Porque a gente prefere o feriado do São João. Então, é isso aí que a gente tinha para falar. Boa noite para todo mundo, bom feriado. Aproveitem aí o final de semana. Quem quiser estudar um pouquinho, a gente tá por aqui, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.